E para terminar, a gente precisa fazer o seguinte, this assert database count, que é o nosso features, nossa tabela de features tem que ter apenas uma única feature. E vamos ver se deu certo. E, cara, só alegria, parece até que é uma coisa, né? Tá tudo muito certinho aqui, a gente não vê as coisas dando errado, mas é porque de fato está funcionando isso aqui. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do User Story. E no episódio de hoje a gente vai começar a trabalhar com os nossos testes automatizados em cima da nossa aplicação de Scrum Poker. Então aí a gente vai só fazer alguns retoques finais para verificar se está tudo certo e já começar a trabalhar com alguns testes automatizados, né, que vem com o Laravel e que o Livewire também disponibiliza algumas coisas que facilitam nossos testes dos nossos componentes, beleza? Então, meu nome é Marco Ávila e nessa série de episódios o objetivo é te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack que ganha mais de 25 mil por mês e é pelo menos 3 vezes mais produtivo, beleza? Então, bora comigo que eu vou te mostrar aqui na prática. Então, deixa eu diminuir aqui a minha tela e eu vou fazer o seguinte agora. Aqui a gente tem a nossa aplicação do Scrum Poker, que já está quase finalizada, e antes de qualquer coisa, eu vou tirar esse 3 aqui, que eu deixei perdido em algum lugar, está aqui no nosso Room Page, eu acabei deixando aqui o Selected Feature ID, e eu vou... Pronto, já até atualizou. Tirei, isso estava me incomodando, então tá tudo certo agora tá pronto. Não, a gente terminou a nossa aplicação, podemos terminar o vídeo, brincadeira. Vamos lá, então o que a gente precisa fazer? Vamos começar a trabalhar com os nossos testes e antes vamos ver se está tudo funcionando. Eu já identifiquei um bug aqui que eu estava brincando um pouquinho e o bug é o seguinte, eu estou aqui como gerente e se eu tentar votar, eu recebo um erro porque não tem vote ou null, né? Não tem como eu chamar um método vote no nulo. Então aqui ele está dentro do vote, dentro lá do voting feature. Então vamos abrir o nosso voting feature, nosso componente e o método vote aqui, que passa um rating. E aí o problema é exatamente isso aqui, ó, o nosso voting. A gente tem um participante aqui que tenta votar, só que nesse nosso caso, teoricamente, o voto só deve ser chamado se tiver participante. Então o que a gente pode fazer? Vamos lá no nosso voting feature, no nosso Blade, né? Voting feature. Aqui no nosso Blade. E eu vou colocar o seguinte aqui, ó, os cards, né? Os nossos voting cards, olha só, aqui que a gente chama o nosso método vote. Então, esse nosso voting card aqui, esse nosso loop aqui, teoricamente deveria aparecer apenas se eu tiver como participante. Então, vamos fazer isso. Vamos botar aqui esse esqueminha aqui. Vou fazer assim, ó, if participant. Inclusive, eu acho que eu posso fazer assim, eu não sei, então vou botar só o nosso helper que a gente criou, and if. Pronto? Fiz isso, os nossos cards não aparecem mais, mas ficou estranho, então eu vou botar aqui todo mundo junto. Pronto, aqui a gente tem o nosso card, vou até dar uma indentada para ficar um pouco melhor para a gente ver, beleza? E aqui, ó, não vai aparecer mais os cards aqui pra gente, vou dar um reload, ó, já apagou. E pronto, agora tá certo, agora aqueles meus cards só vão aparecer se eu entrar como um participante mesmo, né? Nesse meu caso, a gente ainda não implementou a possibilidade do nosso gerente ser também um participante. Então, fica de olho porque a gente vai ter funcionalidades, mais vídeos onde a gente vai incrementar essas funcionalidades aí para a nossa aplicação do Scrum Poker. Nesse primeiro momento, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu quero fazer com você aqui agora, é implementar um teste para testar, realmente fazer um teste automatizado para testar a adição da nossa feature. E eu vou ser bem sincero com você, eu não planejei esse vídeo, não preparei nada, nem estudei antes praticamente, então a gente vai fazer isso aqui junto, beleza? Do zero mesmo, e eu só vou fazer corte se tiver uma coisa muito longa, mas acompanha aí, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui, ó, lá na seção de testes, vou até maximizar aqui, né? Aqui no laravel-livewire.com a gente vem em Docs, e aqui no menu esquerdo, aqui embaixo, perto do final, tem Testing, onde ele fala pra gente sobre os testes aqui. Eu confesso que a única coisa que eu estava lendo era isso. Foi a única coisa que eu li, mais ou menos assim, tal, para ver como é que a gente fazia os testes, né? E olha que interessante aqui, a gente tem vários métodos que ele ajuda pra gente para ter teste. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte agora.
sem muito lero-lero, vamos fechar tudo que a gente tem aberto e vamos gerar aqui o nosso código, né? Vou digitar php artisan make test e esse meu teste vai ser um teste do meu componente. E o meu componente é o meu voting list, eu acho, né? Voting list. Será que é o meu voting list? Ou o meu room page? Boa pergunta, né? Na nossa aplicação aqui, a gente tem o voting list. Quando eu estou tentando adicionar uma funcionalidade, não é no voting list, é no nosso room page mesmo. Então, vamos ver se é no nosso room page aqui. New feature. Exatamente. O nosso adicionar é no nosso room page. Então, a gente vai criar um teste para o nosso room page. Para isso, eu vou clicar, que coisa boa. Vou clicar aqui http:/livewire, né? Lembrando, vou te mostrar por que eu estou escrevendo assim. Eu gosto de criar testes dentro de qualquer aplicação Laravel. Essa é uma prática que eu sigo, que eu gosto muito, que é o seguinte: quando eu vou criar os meus testes automatizados, eu crio basicamente com o mesmo namespace que tem aqui da classe, né, da estrutura que eu estou querendo testar. Então, eu tenho aqui dentro de meu app, eu tenho o HTTP e os meus componentes Livewire estão dentro desse diretório HTTP lá da nossa aplicação do Livewire. Então, eu simplesmente vou colocar esse mesmo namespace para os meus testes, né? Room page. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha só. http:/livewire, beleza? Que é onde está o nosso componente, /room page. E o barra é para dizer qual é o nosso teste, qual é o caso que a gente quer testar, né? Qual é a funcionalidade desse nosso room page que eu estou querendo testar. E nesse nosso caso é add new feature test, ou de fato é a nossa funcionalidade de adicionar uma nova funcionalidade. Criei esse meu teste, vamos abrir agora o nosso add new feature test e aqui que vem a brincadeira. Vamos lá, vou apagar todo mundo aqui, aliás, vou deixar esse teste aqui, vou só apagar esse comentário e vamos tentar rodar esse teste aqui para ver se funciona. Rodei, vamos ver e pum, passou, beleza, óbvio, que bom, né? Significa que ele conseguiu carregar a homepage. É basicamente isso que o teste está fazendo. Vamos agora para o nosso... tem um detalhe. Eu não criei o nosso banco de dados de teste. Então, toda vez que eu vou criar um ambiente de teste, toda vez que eu vou criar meus testes, eu crio um banco de dados separado, um environment também separado, específico para o meu teste. Então, o que eu vou poder fazer aqui? Eu vou duplicar esse meu arquivo com o botão direito, acho que tem duplicate, e eu vou botar .testing no final, que é assim que o Laravel entende o arquivo de ambiente para os seus testes. E aí aqui eu vou criar um outro banco de dados com _test, e aqui no nosso adminer eu vou criar esse banco de dados. Uma vez que eu criei esse nosso banco de dados, eu vou ter que rodar as migrations aqui. Então php artisan, eu vou colocar aqui migrate status, passar um -env, -env igual a testing, ou seja, eu estou querendo ver o status de migração do meu ambiente de teste, e você vai ver que ele vai ter nenhuma tabela de migração, não foi encontrada. Mas se a gente rodar simplesmente o nosso migrate status sem o nosso env, por padrão ele vai pegar do nosso ambiente de desenvolvimento e tem aqui todas as migrations. Então isso é para você entender, né, por que tem aqui o nosso env testing. E é para a gente rodar as nossas migrations nesse nosso ambiente. Então, toda vez que eu quiser rodar qualquer componente, qualquer comando do Laravel, né, no ambiente de teste, eu tenho que passar essa flag aqui, essa opção aqui de env testing. Isso vale para qualquer ambiente de teste. Se eu criar um arquivo .env.gtt ou .brasil, sei lá, eu tenho que passar esse mesmo ambiente aqui. E aí ele vai tentar subir a aplicação, rodar aquele comando, lendo aquele arquivo de configuração .env que eu criei. Tá? Então fica aí essa dica importante dos seus .envs aí para os seus projetos. Vamos lá, qual a outra coisa que a gente precisa fazer então? Eu vou rodar as minhas migrations, então vou rodar php artisan migrate, né, -env testing, e aqui eu vou te falar o seguinte: eu criei um alias para todos esses comandos, porque é muito comum e é um saco ter que ficar passando .env, esse -env aí toda hora. Então eu criei um comando
um alias para mim e eu chamo ele de TMF, por exemplo, TMS, que é Test Migrate Status, e ele me traz o mesmo Migrate Status da vida, né? Eu tenho o T-Migrate, que ele roda as migrações no ambiente de teste. Então, se eu rodar aqui, olha só, ele já rodou, né, todas as nossas migrations. MMS está aqui e TMS também está ali, tudo bonitinho. Então, só para você entender, mas na sua casa aí, no seu computador, você roda migrate, --env testing, ou você cria um alias para o seu ZSH, ou para o seu Bash aí, ou para, sei lá, para o que você está usando aí. Não sei como é que você faz isso com o Windows, tá? Então, não sei mesmo. Eu não trabalho com Windows, mas fica aí, vale a pena você fazer uma pesquisadinha, dar uma pesquisada. Então pronto, rodei aqui, agora a gente tem todas as nossas migrations, né, as nossas tabelas no nosso ambiente, no nosso banco de dados de teste. E agora eu nem preciso mais disso aqui, porque a gente vai fazer tudo com teste mesmo, então vou deixar por aqui. A outra coisa que eu vou fazer e que eu gosto de fazer é, lá no nosso test case, eu gosto de adicionar uma trait chamada Use Database Transactions. E eu gosto de usar essa trait porque eu quero que todos os meus testes não persistem nada. Eu quero que eles executem as operações do banco dentro de uma transação para no final dos testes ele fazer o rollback e ele não persistir nada no banco. Dessa forma, meu banco fica sempre limpo e também fica fora de contexto, fica desacoplado de qualquer ambiente, né, os meus testes. Então eu vou deixar isso aqui por padrão no test case para eu não precisar usar aqui. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou criar aqui o meu teste com o meu da forma VaptVupt que eu gosto. Né? Então vou criar. O que eu preciso fazer? It sees input, sei lá, ou o que a gente pode ver aqui, né? Add new feature. It sees add new feature. Eu vou colocar It says you are the manager. Pronto, eu acho que eu vou fazer assim. Create test. E o primeiro é ver o seguinte, eu quero que ele veja, esse teste que ele veja que eu sou um gerente, de fato. Né? Uma stringzinha aqui. Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Não fiz e não me preparei, então vamos fazer isso na tora. Então vamos colocar aqui Livewire, importar esse nosso Livewire, test. Vamos passar o nome do nosso componente que é o room page, importar ele aqui. Dei um ponto class, beleza? O detalhe, o nosso componente, ele precisa receber um room, então a gente precisa criar um room para ele. Só que se a gente não cria um room, ele vai automaticamente criar um para a gente e definir a gente como gerente, né? Ó, a gente já fez isso, então se eu não passar nada, ele vai criar um gerente. Então, assert C, né? Então vamos ver, assert C, you are the manager. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos rodar, não sei, vamos ler. E rodou e funcionou, cara, não é possível. Vamos ver se eu boto um texto errado aqui, assim. Vamos ver se vai falhar aqui para ver se nosso teste está certinho. Ó, e não é que deu certo? De primeira, bicho, eu estou muito empolgado com isso aqui. Olha só, a gente colocou um texto errado e ele falou, olha, ele pegou todo o bladezão aqui, o HTML, e falou que não foi possível, né, falhou a assertiva, onde você tentou dizer que todo esse HTML continha esse texto que você passou, you are the manager. Então, falhou isso daqui. Então, esse nosso primeiro teste, cara, e provavelmente talvez seja o seu primeiro teste com Livewire. Bota aí no comentário se foi o seu primeiro teste também e que deu certo. Coloca aí no comentário, fala aí, foi meu primeiro teste e vai ser show de bola. Eu vou ficar muito feliz de ver isso daí. Beleza? Então, bora lá. O que a gente pode fazer agora? Isso aqui não é o suficiente, óbvio, mas já valeu o nosso teste. Então, a gente pode ter visto isso aqui como teste. Né? Uma outra coisa que a gente pode ver é a nossa sessão. Vamos tentar fazer aqui uma assertiva na nossa sessão? Session. Eu já vou até pegar aqui a façade. Has, assert, na verdade, assert não tem, né? Não tem assertiva para session. Então, a gente faz direto, ó. This, assert true. E a gente pega o nosso session. Has, qual é? Participa? Não, é is manager. Assert true, get is manager. Vamos ver se isso dá certo, porque teoricamente é assim que tem que ser mesmo.
Vamos rodar e deu também. Vamos fazer o seguinte, assert false, vamos ver. Porque teoricamente é falso, isso aqui vai falhar, deve falhar, né? Vamos lá. Mandei rodar, falhou. Exatamente. Por quê? Porque de fato eu sou um gerente. Então a gente já testou um outro requisito aqui do nosso room page, que é quando eu crio um room page do nada, não tenho nenhum room, então significa que eu sou um gerente. E a gente já está testado, cara. Isso aqui já é um teste automatizado que já está funcionando para o nosso componente. Isso é show de bola. Vamos ver aqui um outro caso de teste que a gente pode fazer. Vamos tentar fazer a criação da nossa feature. Então, teste. It should create a new feature. Vamos ver. Não it should create, né? Test create a new feature. Faz mais sentido. Vou fazer assim, ó. O nosso teste é criar uma nova funcionalidade. Então, test create a new feature. Vou criar esse nosso teste. E o que eu preciso fazer aqui, ó? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. No nosso input, como é que a gente pode definir o nosso input? Na verdade, a gente não precisa se preocupar em pegar o nosso input. Por quê? Porque a gente está fazendo um vModel com o nosso componente. Então, o nosso componente aqui, ele tem uma propriedade que é o new feature. E depois a gente tem um método que é o add new feature. E onde ele vai validar aqui a nossa funcionalidade. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui o nosso Livewire. Será que a gente tem um helper sim, Livewire? Não tem. Opa, então a gente tem que fazer assim mesmo. Livewire, test, room page, né? Class, e a gente faz o seguinte, Livewire test room page, e a gente pega e faz o seguinte, vamos ver. Aí a gente, vamos lá, vamos fazer assim, set, isso, vou fazer um set new, qual é o nome, né? New value, que é new feature, e vou chamar GTT. E eu vou chamar o nosso componente aqui, que é o nosso método lá, que é add new feature. Chamei o nosso add new feature. E o que a gente espera ter no nosso banco de dados? Então, assert database has, né? Então a gente tem que ter um novo banco de dados aqui, como é que eu vou dizer? Tem que ter um novo item no nosso banco de dados de features. Então, eu acho que eu vou até dizer o seguinte, ó. This assert database count, isso. Database count features, e eu vou passar 1, porque ele de fato tem que ter a nossa funcionalidade. E vamos testar isso aqui primeiro, vamos lá. Mandei rodar, vamos cruzar os dedos e passou, cara. E isso é muito legal. E se eu rodar de novo, por conta da nossa trait de transactions lá, ele não está sendo persistido. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai continuar passando. Exatamente por isso que eu recomendo você adicionar aquela trait lá de use database transactions. Quer dizer, usar a trait database transactions, né? Não use. O use é um keyword do PHP. Mas vamos lá. Então isso aqui vai sempre funcionar porque de fato ele não vai estar sendo persistido, né? Está rodando, cada um de nossos testes vão rodar isoladamente num banco de dados completamente vazio. Isso vai permitir a gente criar os nossos próprios contextos dentro dos nossos testes. E aí a gente vai fazer agora uma search database has, agora que vem legal, features, né? Dentro de features, e a gente passa aqui o nosso name chamado de GTT. Vamos mandar rodar. E pimba, rodou também. Agora, só para você ver que eu não estou fazendo aqui uma coisa diferente, vou botar uma search GTT2, que vai ter que falhar. Eu vou rodar e você vai ver que ele vai dar um fail. E olha só que legal. Ele falou que não foi possível encontrar esse GTT2 porque eu encontrei isso aqui ao invés, né, no lugar. Basicamente isso que ele está falando. Ó. Falhou ao acertar que uma linha na tabela features deu match, vamos dizer assim, os seguintes atributos. Name GTT2 com esse cara aqui, porque ele achou esse cara, né? Então, falhou. E aqui a gente vê que nosso teste de fato está funcionando. Vamos rodar então o nosso arquivo todo. Nossa, que gaguejado. Rodamos o nosso arquivo todo e funcionou. Gente, eu vou só aumentar para cá, porque a gente não está usando aquela nossa tela, né? Não tem por que a gente ficar lá. Qual é outra coisa que a gente pode fazer então? A gente tem que descobrir que ele pertence a um room
um room page aqui. A gente já tem o nosso teste add new feature e sinceramente isso aqui está muito fácil mesmo. Agora o que a gente pode fazer é testar a validação. E olha que legal isso daqui. Vamos para o nosso teste de novo e eu vou fazer o seguinte, qual é o nosso próximo caso de teste aqui, que seria it fails ou it requires, né? It requires, deixa eu ver, it requires name, feature name, vou colocar assim. Ou seja, esse nosso teste aqui, a adição da nova funcionalidade, ela precisa ter, né, é obrigatório você passar um nome. Então a gente vai criar esse nosso teste e como é que a gente vai fazer? Livewire, teste, room page, class, normal. Opa, o que é isso, bicho? E agora a gente vai fazer o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero set new feature nulo. Ou seja, o padrão é nulo. Mas, de qualquer forma, eu estou passando aqui até uma string vazia, né? Sei lá, string vazia. E aí eu faço o seguinte, eu chamo de novo o nosso add new feature. Feature, olha só. E isso daqui, ele vai dar um erro. Vamos ver se ele vai dar um erro, né? Porque ele não vai ter nenhuma assertiva. Então ele vai passar, porque ele não tem assertiva nenhuma. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, assert se, isso que é legal. Vamos ver se ele tem alguma coisa de erros aqui. Assert se, HTML in order, assert erro. Aí, ó, assert has errors. Então vamos passar aqui um array de erros para name e a gente faz o nosso trans validations required aqui. A gente passa esse nosso required e aqui o nosso segundo parâmetro vai ser nosso attribute. Qual é o nosso attribute? É o feature, é o new feature, quer dizer. Eu acho que é assim, ó, new feature, beleza? Se não me engano é isso. Então vamos tentar e, cara, será que vai rodar de primeira? Ó, deu ruim. Ótimo, vamos ver o que deu ruim. Componente has no, the new feature field is required. Errors for new feature attribute. Ele está dizendo que não existe esse erro aqui não. Vamos ver então. Vamos abrir o nosso room page aqui. Deixa eu abrir. Como é que a gente está trabalhando os rules? New feature. Tá certo, new feature é obrigatório, né? E o que ele falou? Ó, errors for new feature attribute. Fields and an array contains the new feature field is required. É o que, macho? Teoricamente, isso aqui era para ter funcionado. Vamos ver na documentação do Livewire se ele diz alguma outra coisa para a gente a respeito de validation aqui. Ó, vamos lá. Assert has erro full. Ah, eu acho que é assim que ele faz. Ó, full. Não, aqui a gente passou certo. Ó, full required. Tá vendo? Required mean. Not admitted. Olha, eu acho que é porque ele não tem a possibilidade da gente... Eu acho que é porque a gente não pode testar aqui com Livewire o seguinte. Não dá pra gente testar qual foi o erro de validação, né? Eu acho que aqui a gente só pode passar assim, ó, se ele é obrigatório. Vamos ver. Isso, ó, tá vendo? New feature required. A gente só consegue testar assim. O que também é tranquilo, eu acho que não fica nem um pouco ruim. E agora o que a gente pode fazer? De repente, vamos tentar fazer um novo set aqui mesmo, né? Não, mas aí não faz sentido para esse nosso teste. Então vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar esse meu teste, né? Ctrl C, Ctrl V, e vou fazer o seguinte. It has max. A gente nem testou isso na mão, então a gente vai usar teste automatizado para validar essa nossa regra. It has max of 512 characters. Characters, sim. It has max of 512 characters, né? Vamos ver se, antes de tudo, vamos ver se o nosso banco de dados está certo. Create features. E tá certo, ó. A gente pode criar uma funcionalidade de 512 caracteres, o que eu acho estupidamente um exagero. Não sei nem porque que eu coloquei isso. Isso é muito, né? Eu vou modificar isso daqui, tá? Vamos modificar isso daqui. Vou colocar 128, porque eu acho que tá ótimo, tá de bom tamanho mesmo. Vamos lá, 255. Pronto. Vamos para o nosso room page. Vou modificar aqui o que a gente tinha lá, ó, 255. Beleza? Voltamos, fechamos aqui. Vamos rodar. Como eu alterei uma migração, eu vou ter que rodar
o meu banco de teste de novo, todinho. E agora sim eu vou fazer o seguinte, ó. 512 não, 255. E agora eu vou criar uma string, né? Criar aqui uma string randômica. Galera, tem um bicho aqui voando fazendo barulho chato. Não sei nem se vocês estão ouvindo. Eu vou ter que matar esse negócio. Calma aí. Tadinho do bichinho, mas fazer o quê? Então pronto, temos aqui a nossa string. Eu vou importar essa classe aqui do nosso Illuminate Support. E eu vou gerar uma string randômica, que tanto faz mesmo, né? É só uma string qualquer para a nossa funcionalidade. E eu vou colocar 255 caracteres. Né? E eu vou até criar uma variável para isso, que é esse new feature. New feature. Eita, que isso? Vai ter 255 caracteres. E aí eu chamo o add. E, aliás, vou passar 256, certo? Se eu passar 256, aqui ela tem que dizer o seguinte, ó, max. New feature. Vamos ver? E passou. Exatamente, só que a gente não sabe o quanto. Então vamos fazer o seguinte, assert C. E isso é legal, eu acho que a gente consegue ver também. Assert C. Aí a gente tenta usar o nosso trends, validation required, ou melhor, validation.max, string. E eu vou passar aqui os nossos valores. Primeiro o atributo, que é o nosso new feature, assim, ele vai estar, acredito eu que ele vai estar assim, não tenho certeza, a gente vai descobrir agora. Passar assim, new feature, nosso atributo, e o max de 255. Vamos tentar rodar e torcer para que a gente consiga ver isso. E viu, cara, deu certinho, olha que coisa, perfeito. Se eu botar o feature 2 aqui, vai dar ruim, então só para te mostrar como é que ele vai mostrar. Olha só, ele tem aqui o nosso blade, né? Ele já tem aqui, a gente tem o nosso blade carregado, nosso HTML, e ele falhou dizendo, ó, the new feature 2 may not be greater than 255 caracteres, né? Ou seja, esse texto não contém aqui. Então, se eu passar assim, aí deu certinho, porque é o nome do nosso campo. E, cara, funcionou lindamente. Então, olha só, a gente validou que tem erros e a gente validou que vimos esse erro também. Então, isso é importante. Por quê? Porque não basta ter só erro no LiveWire, você precisa conseguir enxergá-lo também, né? É preciso que você veja esse erro de alguma forma. Então, com isso, a gente tem a nossa validação agora dos nossos caracteres, só que faltou só um último teste, que é a possibilidade de fato, gravar isso daqui. Então, new feature, eu vou até renomear essa nossa variável para new feature long feature. Ou invalid feature, pronto. Essa é uma feature inválida que a gente está passando, mas new feature, essa é uma valid feature, e eu vou passar assim, ó, random 255, né? Depois que a gente fez um assert C, eu vou chamar de novo o set new feature, passando agora a nossa feature válida, e eu vou fazer novamente um assert C, eu vou fazer um call, né, óbvio, add new feature. Vamos lá. E assert C ou assert don't see nenhum erro de validação. Então, vamos até reaproveitar esse nosso erro aqui e fazer o seguinte. Error message, certo? E eu vou criar uma variável aqui chamada error message. E vou passar dessa forma aqui pra gente, beleza? Que é a nossa mensagem de erro. Então, assert see error message e assert don't see error message, ou seja, a gente não quer mais ver a nossa mensagem de erro. Depois que a gente setou a nossa new feature para uma feature válida e chama o método adicionar, ele tem que de fato adicionar essa nova funcionalidade. Vamos rodar? Rodou. E para terminar, a gente precisa fazer o seguinte, assert database count, que é o nosso feature, nossa tabela de features tem que ter apenas uma única feature. E vamos ver se deu certo. E, cara, só alegria, parece até que é uma coisa, né? Tá tudo muito certinho aqui, a gente não vê as coisas dando errado, mas é porque de fato tá funcionando isso aqui. E a gente tem aqui os nossos testes, né, automatizados já validados, ó. Ele falou aqui que falhou, né, ao acertar a tabela features, e ele contou 2, só que ele encontrou 1, né? Ele tentou, a gente botou assim, ó, tem que ter 2. Aí ele falou, ó, eu encontrei 1, não deu certo. Então, é o que a gente quer, na verdade, né? Eu só botei o 2 para te mostrar como é que seria a mensagem de erro.
para mostrar que de fato está dando tudo certo. Então, olha só, agora a gente tem todo o nosso, não todo, né? Pelo menos a funcionalidade de adicionar uma nova feature, ela está testada. E aqui a gente pode continuar indo em diante, a gente pode ir para a parte agora de apagar uma funcionalidade, né? Do cara clicar aqui, ó, nesse botão aqui de apagar uma funcionalidade. Mas aqui já não é uma funcionalidade do nosso Room Page, talvez, né? Porque nesse caso, esse botão ele tá no nosso Feature List Item, se não me engano, né? Feature List Item, exatamente. Esse nosso Feature List Item que tem o nosso Remove. Então, esse aqui é o nosso Remove, de fato. E aí, como é que a gente... Será que o Livewire tem testes automatizados pra gente aqui com filhos, com siblings, né? Ou com nested components? Cara, eu sinceramente não sei. Mas vamos ver o seguinte. Vamos ver se a gente consegue encontrar, né, nesse Livewire aqui algum componente ou uma forma de você testar subcomponentes aqui, ó. A princípio parece que não. A gente consegue testar, setar uma propriedade, chamar um método, invocar um método, emitir um evento, passando parâmetros inclusive. A gente pode fazer as assertivas do set, do not set, payload, view is, inclusive se tem uma view diferente, assert see, assert don't see, see HTML, assert don't see HTML, por enquanto não tem, né? Emitido, não emitido, has errors, vamos lá, assert not found, redirect, unauthorized, forbidden, assert status 500, assert dispatch do browser event. E aqui tudo a gente pode verificar se ele despachou algum evento do browser. Nesse caso, não rolou, a gente não conseguiu e não vamos conseguir testar a remoção do nosso componente lá no nosso Room Page, porque a remoção não acontece no nosso Room Page, acontece no nosso outro componente que é o nosso Feature List Item. Daí para isso a gente precisaria criar um método aqui, né, um teste para o nosso Remove. E aí você pode seguir o mesmo exemplo que a gente fez. Eu não vou fazer nesse vídeo porque eu acho que aqui já deu o suficiente para a gente começar a brincar bem à vontade aqui. Mas ó, eu criei aqui, né, o Livewire, uma funcionalidade, né, um teste de funcionalidade dentro do nosso Room Page, que é o Add New Feature Test. E aí agora o outro teste seria Remove New Feature ou Remove Feature Test, mas não dentro de Room Page, seria dentro de Feature List Item, né? E assim a gente consegue testar as funcionalidades. E isso é interessante porque me fez ponderar sobre o seguinte. Deixa eu até maximizar um pouco aqui minha tela para você, para a gente conversar. Isso me fez ponderar no seguinte, talvez, será que seria responsabilidade do nosso Feature List Item fazer a remoção? Ou será que deveria estar tudo num componente só, a funcionalidade principal? Né? Então, isso é uma coisa para você se pensar, é uma coisa de arquitetura aí. De repente a gente pode melhorar lá na frente e levar esse nosso evento de remoção mesmo para dentro do nosso Room Page, ao invés de fazer no nosso Feature List Item, num outro subcomponente, né? Num componente filho ou num componente nested, né? Que a gente chama, dentro de um outro componente maior que é o nosso Room Page. Então fica aí o ponto de você ponderar sobre isso e ver o que seria melhor. Muito provavelmente as implementações, né? A implementação mudaria completamente, porque a gente está chamando os métodos diretamente lá no nosso componente. E nesse nosso caso aqui, se a gente fizesse tudo no Room Page, seria diferente. Muito provavelmente a gente dispararia algum evento e no nosso Room Page a gente pegaria esse evento para poder de fato fazer a remoção. E eu particularmente gosto dessa abordagem, eu acho que seria a mais apropriada. Porém, a gente não sabe como é que ficaria essa implementação, né? Então fica aí um teste para você fazer, um dever de casa, vamos dizer assim, né? Para você brincar aí. De repente, então, você cria o teste no Room Page, como é que seria a remoção, e depois você implementa a refatoração, né? E faz acontecer, faz funcionar o seu teste. Dessa forma, você vai estar seguindo de fato o TDD, né? Se você não sabe o que é TDD,
Test Driven Development, onde você primeiro escreve os seus testes e depois você implementa o seu código. Então, nesse nosso caso, a gente já tem o código funcionando e a minha tela travou. Que coisa legal aqui, né? Adoro isso. Eu adoro quando essa tela trava. Eu fico igual um besta, assim, congelado. De qualquer forma, vale a pena você tentar e brincar com isso, se aprofundar ainda mais. Mas para o nosso vídeo de hoje, eu acho que já valeu a pena. A gente já conseguiu ver aqui todos os nossos, o nosso teste funcionando para o que a gente queria, que era adicionar uma nova funcionalidade, criar um teste automatizado com Liveware para nossa funcionalidade de adicionar feature, né? Adicionar uma funcionalidade. Beleza? Então, estou aqui falando com você, olhando para a câmera e isso aqui não ficou flutuando. Então, beleza. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like aí, porque dessa forma o YouTube vai reconhecer que, né, você gostou e ele vai trazer mais conteúdo desses para você. E isso vai ajudar muito também aqui o canal a esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas que são parecidas com você, que gostam das mesmas coisas que você também. Então, se você gostou, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário também, tire a sua dúvida, pergunte e eu vou ter o maior prazer em responder também assim que possível, né? Não sempre eu vou responder imediato, mas sempre que possível eu respondo. E um forte abraço para você e até o nosso próximo episódio.